Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este giro sindical vai tratar de uma preocupação que já passou pelas falas de muitas dirigentes e muitos dirigentes que já estiveram conosco nestes giros que já demos juntos por aqui. A gente vai tratar do tema da indústria e, mais particularmente, da desindustrialização e de como isso afeta os trabalhadores e as trabalhadoras do setor. E para essa tarefa ser muito bem desempenhada, a gente vai contar aqui com a participação do engenheiro Luiz Paulo Bresciani, ele que é coordenador da subseção do DIEESE no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também é professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de São Caetano do Sul. Luiz Paulo, bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouquinho para a gente, duas coisas então. O que é esse fenômeno chamado desindustrialização? E ainda, ele está restrito ao Brasil ou ele é geral, ocorre em outros lugares? Como isso tem funcionado ao redor do mundo? A desindustrialização é a perda de relevância da indústria numa determinada economia, continental, nacional, regional, certo? Então, e essa perda de relevância identificada a partir de duas variáveis. Em primeiro lugar, a participação do PIB industrial, ou do valor adicionado pela indústria, né, o valor de transformação industrial no PIB nacional, então a perda proporcional de PIB industrial em relação ao PIB total. E, em segundo lugar, a perda proporcional de emprego industrial no emprego total de um país, ou de uma região, ou de uma cidade, tá certo? Então, esse é o conceito. Esse é um fenômeno que nós enxergamos, especialmente nos países mais avançados, nos países mais industrializados desde a segunda metade dos anos 70, a Europa, a América do Norte, especialmente Estados Unidos, os países centrais europeus, e nós enxergamos no Brasil a partir da segunda metade dos anos 80, desde então a gente tem também uma progressiva perda, só que aí a gente tem que diferenciar dois processos, tá certo? Um processo que a gente pode chamar de desindustrialização positiva, acompanhado de uma elevação da renda média do trabalho, da renda média da população, de uma complexidade econômica maior, um setor de serviços mais sofisticado e tudo mais, ou uma desindustrialização negativa, acompanhada de uma reprimarização da economia, então a volta a uma pauta econômica, especialmente de exportações, focada no setor agrícola e no setor extrativista. E é isso que acontece no caso brasileiro, especialmente a partir de 2014 e 2015, a partir da crise mais recente. Nós não apenas estamos perdendo e perdemos, né, um valor de transformação industrial gigantesco ao longo dos últimos 6, 7 anos, principalmente, como nós também perdemos essa participação, especialmente nos setores de alta tecnologia ou de alta média tecnologia. Nossa indústria, ela se concentra especialmente nos setores de baixa tecnologia, os setores mais simples, de uma produção mais simples, tá certo? O tamanho desse buraco, só para que a gente tenha uma ideia, né? A nossa participação no PIB global da indústria caiu de 2,7% em 2007 para 1,2% agora em 2019, 2020, que é o último dado oficial das Nações Unidas. Isso significa uma queda de 20% da nossa atividade industrial, do nosso valor de transformação industrial. Um montante em torno que está estimado, a gente pode estimar esse montante entre 43 e 53 bilhões de dólares por ano. Nós estamos falando, portanto, de algo em torno de 225 bilhões de reais por ano, certo?
Isso significa, se nós fechássemos esse buraco, significa que nós cresceríamos, nós retomaríamos 2,2% do PIB brasileiro que nós caímos no período mais recente. Perdemos 1,1 milhão de empregos industriais nos últimos anos, dos 8 milhões que nós tínhamos alcançado em 2013 e 2014. Então, é um motivo de grande preocupação, é um vetor claríssimo da nossa crise desde 2015 e 2016. A perda de empregos nas indústrias que ainda se mantêm no país, ela também tem lidado com a questão da entrada das novas tecnologias. Entra a indústria 4.0, entra a robotização, entra a digitalização, sai emprego. A perda de empregos na indústria, ela deve invariavelmente acarretar na perda de qualidade de empregos para este mercado de trabalho? Isso vai depender de que tipo de transição e de que tipo de processo de modernização tecnológica aconteça, certo? A perda proporcional, ou seja, geração de maior produtividade, nós vamos ter uma produção industrial maior ou no mesmo nível que nós tínhamos com um número menor de trabalhadores, isso sim é uma tendência, ela já vem de processos anteriores, tá certo? Vem da introdução da microeletrônica, por exemplo, veio antes da mecanização, a indústria 4.0, quarta revolução industrial, vem na mesma lógica, né? Ela é uma bisneta da mecanização da revolução industrial lá de trás. A questão que fica é qual é a equação, tá certo, de desenvolvimento nacional que se contrapõe a isso, ou que caminha junto com isso. Nós temos uma equação que significa a incorporação, a abertura de empregos em outros setores, especialmente no setor de serviços e num setor de serviços mais sofisticado, no setor de entretenimento, no setor de turismo e assim por diante, ou não, né? Nós não temos um projeto de desenvolvimento que se contraponha a essa tendência aí de modernização com perda de emprego. Hoje nós não temos. Então, essa tendência ela se agrava, portanto, e também nos coloca um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo em que nós temos esse grande potencial de uma perda de emprego ainda maior na indústria, à medida que dispositivos enquadrados no que a gente chama de indústria 4.0 venham a se instalar no caso brasileiro, e veja que no caso brasileiro nós ainda estamos no início desse processo. A maior parte da nossa indústria, especialmente de pequeno e médio porte, ainda está fazendo a passagem para a terceira revolução industrial, para a microeletrônica, certo? Básica, né? Então nós temos aí um potencial ao mesmo tempo imenso de modernização e, portanto, um risco também imenso de ameaça sobre os 7,3, 7,4 milhões de empregos industriais que nós temos no Brasil hoje. Então, isso acontece também nos outros países, e, portanto, a questão aí, em relação a esse paradoxo, é de que forma que nós vamos fazer essa trajetória de transição, de modernização, que nós, por outro lado, se não fizermos, né, perdemos competitividade, ficamos cada vez mais concentrados nas indústrias de baixa tecnologia ou de baixa média tecnologia, e, portanto, a questão da inovação, a questão da transição para esse padrão indústria 4.0 é um dos pontos centrais da nossa pauta, da nossa agenda de desenvolvimento, de uma forma geral, e da nossa agenda sindical, da forma mais específica, tá certo? A negociação desse processo, ela se mostra absolutamente crítica. E para além da indústria. Esse giro sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Luiz Paulo Bresciani, ele que é coordenador da subseção do DIEESE no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É possível dizer que a crise sanitária do coronavírus, ela coloca alguma inflexão
na trajetória das rotas dos países com relação à indústria, ela faz com que os países passem a olhar alguns setores como mais estratégicos e queiram que esses setores retornem aos seus territórios? Acho que isso está bem documentado na literatura recente sobre Covid e sobre o enfrentamento da Covid, sobre estratégias diante da pandemia tomadas por países desenvolvidos. Então, essa questão da retomada de atividades industriais, especialmente na Europa Ocidental e também na economia norte-americana, está bem documentada enquanto intenção, né? Ou seja, existem várias manifestações e existem já algumas ações pontuais, tá certo, de empresas europeias, alemãs, italianas, francesas, retomando processos, projetos, fábricas que tinham sido transferidas, seja para o continente asiático, seja para o leste europeu, assim como também da indústria norte-americana. Então, sim, né, mas ainda falta um longo caminho para que esse retorno aconteça. Ficou evidente a dependência, tá certo, da economia, vamos dizer, desses países desenvolvidos, da indústria desses países desenvolvidos, em relação à indústria chinesa, especialmente. E aí a questão dos semicondutores, ela se tornou a mais emblemática. Semicondutores são o coração de vários equipamentos, dispositivos, a começar dos nossos computadores, mas também veículos e, enfim, máquinas de lavar, geladeiras, etc., que foram se tornando equipamentos e dispositivos inteligentes, né? Com essa, entre aspas, inteligentes. Então, a dependência desse fornecimento interrompido por processos de lockdown, especialmente na China e em outros países, ou a dependência de poucos fabricantes, acendeu essa luz amarela, ou mais do que amarela, tá certo? Em relação à indústria nossa, por exemplo. A nossa indústria brasileira também é fortemente, centralmente dependente da indústria de semicondutores asiática. Então, a retomada é um movimento, é um projeto, é uma intenção dos países desenvolvidos. No caso brasileiro, existem poucos movimentos, nenhum movimento do governo, zero, tá certo? A questão industrial ela é relegada ao último plano por esse governo federal atual, mas do ponto de vista do empresariado, de setores empresariais, e aqui eu posso citar, por exemplo, as montadoras, a ideia da retomada da fabricação, na verdade, do investimento na fabricação de semicondutores para o fornecimento ao mercado interno. E aí, obviamente, nós temos um imenso potencial, tá certo? Nós temos uma imensa viabilidade da produção de semicondutores, sendo que o governo fechou, na verdade, a fábrica Ceitec, que estava justamente em processo, em marcha de se colocar no mercado como algo relevante. Então, isso para dar um exemplo, né? Mas existem outros exemplos ligados a uma questão de soberania nacional. Depois de estruturar o complexo industrial da saúde ao longo dos anos 2000, início dos anos 2010, nós deixamos de lado, certo? A crise também significou deixar de lado o investimento no complexo industrial da saúde, elevar a nossa dependência, e nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Nós não podemos ter dependência de fármacos e medicamentos, nós não podemos ter dependência de alimentos. Na nossa agenda, a retomada da produção de componentes estratégicos para a soberania nacional é um ponto central. E você, aí em metalúrgicos, certamente acompanhou muito atentamente o fechamento da Ford em 2021, que encerrou toda a produção industrial no Brasil.
Agora, mais recentemente, a Caoa Sherry anunciou o fechamento de sua planta no interior de São Paulo, no município de Jacareí, e não houve um pronunciamento do governo. O governo manteve-se calado. Segundo o ministro da Economia, para o bem da economia, parece ser mais conveniente que o governo não interfira, que deixe ao sabor do mercado. A pergunta é, mas e para o bem das pessoas? Esse é o melhor caminho? Bom, Renata, claro que não, né? Acho que na nossa primeira questão que você colocou, já apontei o tamanho do buraco, o quanto que a gente deixou de gerar valor no território brasileiro com a crise industrial. A desindustrialização, ela parece, especialmente depois de 2019, tá certo? Ela parece um projeto de governo, né? Antes de 2019, a gente ainda tem alguns, vamos dizer, espasmos, né? Pós-impeachment, durante a gestão Temer, cosmético praticamente, não faz grande diferença, tá certo? Embora seja melhor que exista do que não existir. A questão é, bom, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar bons empregos, nós temos que gerar trabalho, nós temos que gerar valor, temos que gerar riqueza. A indústria continua sendo o grande vetor desse processo. Do ponto de vista dos exemplos que você mencionou, Ford, Caoa e outras empresas automotivas, nós tivemos uma reversão total de expectativas, um cavalo de pau total, especialmente a partir de 2015 e 2016, tá certo? Então, toda a projeção, né, de crescimento do mercado, o crescimento da produção, a instalação de fábricas que vinha anteriormente. Vamos lembrar que a indústria brasileira cresce de 1999 a 2000 e cresce expressivamente de 2003 até 2014, certo? E a partir daí tem uma reversão. E, portanto, o fechamento de Ford, o anúncio da Caoa e outras empresas deixando, né, projetos de lado, tem a ver com essa reversão, mas, ao mesmo tempo, tem a ver com tem uma outra questão importante que nós precisamos enfrentar, né, que são os incentivos dados, tá certo? E as contrapartidas não cobradas. Então, no caso do setor automotivo, especialmente no caso das empresas instaladas no Nordeste, como é o caso da Ford, nós temos grandes benefícios já há mais de 20 anos e pouquíssima contrapartida. A Ford fechou as portas e saiu como quem diz bom dia e até logo. Não houve nenhum arranhão nesse processo do ponto de vista da empresa, tá certo? É fundamental que a questão industrial esteja na estratégia de desenvolvimento nacional, o oposto do que nós temos hoje. E aí o papel também que eu quero chamar a atenção dos governos estaduais, porque os governos estaduais, especialmente dos nossos grandes estados, também podem ter um papel importante nesse processo de retomada de uma estratégia de desenvolvimento com a indústria no centro desse processo. Fiquem aí que o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta para esse terceiro e último bloco, que recebe Luiz Paulo Bresciani, ele que é coordenador da subseção do DIEESE no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Luiz Paulo, o nascimento da indústria, ele provocou a aceleração de uma maneira até então desconhecida da utilização de recursos naturais. E com isso aumentou a intervenção humana no planeta. Por um outro lado, a indústria, ela também pode proporcionar mais qualidade de vida, mais segurança, tornar a vida das pessoas mais longevas e por aí vai. Como a gente define a quem e ao que a indústria deve servir? E ainda, tem algum papel reservado para os trabalhadores nessas definições? A gente tem toda a discussão em torno de mudança climática, a gente tem toda a discussão, enfim, em torno dessa própria transição para um novo padrão de indústria, né? Uma indústria mais sustentável, mais responsável.
coisas desse tipo, e você menciona a qualidade de vida, tá certo? Acho que esse é um elemento central nesse direcionamento, nesse olhar a que e a quem a indústria deve servir. A indústria não é um fim em si mesma, né? A indústria é um meio para que a gente viva melhor, ou deve ser um meio para que a gente possa viver melhor, né? Se a gente vive mais, possa viver bem esse mais. Acho que tem um papel para o trabalhador, para a trabalhadora, em duas dimensões também. Enquanto cidadão, enquanto cidadã, tá certo? Ou seja, demandando, né? Por exemplo, que a nossa indústria de alimentos seja uma indústria responsável, tá certo? Com produtos adequados, né? Com produtos que melhoram a saúde da população e não que piorem a saúde da população. Para dar um exemplo claro de uma indústria que é muito importante no caso brasileiro, uma das maiores indústrias brasileiras, alimentos e bebidas. Em segundo lugar, para além do papel como cidadão, como cidadã, é o papel enquanto classe trabalhadora, né? Enquanto coletivo. E aí tem uma discussão, tem um papel em relação aos fóruns, tá certo, de discussão sobre desenvolvimento industrial, sobre desenvolvimento nacional, fóruns que foram também desmantelados no atual governo, que precisam ser recompostos. Em primeiro lugar, a participação das entidades representativas dos trabalhadores nesses fóruns terá que ser retomada, e aí, de novo, nós não precisamos só pensar na escala nacional federal, podemos pensar também na escala dos estados, os estados que têm indústrias relevantes, né? Então, dos estados do Sul, Sudeste, mas também de alguns estados da região Nordeste que têm indústria significativa, com fóruns de participação, controle social relevantes. E aí entra aquilo que o movimento sindical já vem trabalhando ao longo dos últimos anos e lançando agora ao debate, né, a ideia de um plano indústria. Assim como um plano safra para a agricultura, a ideia de um plano que oriente investimentos, que oriente a direção a ser tomada pelos investimentos, especialmente federais, em relação à indústria. E aí tem, em primeiro lugar, tá certo, geração de empregos, né, de qualidade, tem a questão da resposta à sustentabilidade e descarbonização, tem a conexão com infraestruturas que são essenciais para a qualidade de vida da população, como moradia e saneamento, para a gente ficar em duas delas, certo? Conexão com a agricultura, atender, portanto, uma série de demandas sociais, atender missões que a sociedade impõe, tá certo, para a melhoria da qualidade de vida. A ideia de missões impostas pela necessidade de desenvolvimento social. Esse processo, ele é um projeto que também se direciona a reverter a desindustrialização, a orientar a reindustrialização, a gerar trabalho decente. Além da questão da desindustrialização, essas especificidades a que esses companheiros e companheiras estão submetidos, há toda ainda uma série de ataques do qual eles também não são poupados, que atingem toda a classe trabalhadora brasileira. A terceirização indiscriminada, a reforma trabalhista, o ataque à sustentação financeira dos sindicatos. Na sua observação, como os trabalhadores da indústria, eles têm reagido e como eles podem atuar, quais são as possibilidades que você observa como aquelas que ajudam a reverter o quadro em que estamos? Eu penso que existe, Renata, um processo em curso, né, que é um processo muito importante, em primeiro lugar, da tomada de consciência, né, sobre a gravidade da situação, a gravidade da desindustrialização, e eu penso que, do ponto de vista dos sindicatos de trabalhadores ligados à indústria, esse movimento já se iniciou, né? Ele já se iniciou com a elaboração, não só com a elaboração do plano indústria, mas também com ações localizadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde tem uma ação ainda mais, vamos dizer, avançada do ponto de vista da formulação voltada ao Estado, da negociação com forças políticas
debatendo também, obviamente, que uma nova gestão governamental a partir das eleições estaduais, não só das eleições nacionais. Então, tudo isso é importante, os comitês de lutas pela indústria, trazer a indústria para o centro da discussão, né, da crise econômica, tá certo? A nossa crise econômica e social, ela tem a indústria como um dos fatores explicativos principais, não é o único, mas é um dos fatores. Então, trazer isso à luz da sociedade, trazer isso para a sociedade, isso tudo acho que já vem acontecendo. Existe um ponto que eu penso que deve ser enfatizado e reforçado cada vez mais, que é o diálogo entre as direções sindicais e as bases das categorias de trabalhadores industriais. É fundamental o envolvimento das categorias lá no chão da fábrica. Nas cidades industriais, nós temos grandes cidades industriais que precisam também ser mobilizadas em torno desse processo. Todas elas perderam, com raríssimas exceções, desde 2014, todas elas perderam emprego, todas elas perderam PIB, todas elas perderam renda. A crise nacional também é uma crise dos dos municípios industriais. Luiz Paulo, muito obrigada por essa aula que você nos deu aqui sobre a questão da indústria no país. E eu agradeço a você, Renata, e a todos que nos assistem, e ao Diese, ao sindicato, e todos os envolvidos nessa iniciativa, que é muito importante e muito interessante. Parabéns, aliás, por isso. Muito obrigada. O Giro Sindical fica por aqui e seguimos. Tchau, tchau, gente.